É ano de eleições no Brasil. O mundo político segue abrindo espaço para ouvir especialistas, lideranças e as diversas forças políticas que vão participar junto com você do processo eleitoral em outubro. Uma dessas legendas é o PCB. No plano nacional, a sigla estará novamente ao lado do PSOL, apoiando a chapa de Guilherme Boulos na disputa à presidência. Aqui no estado, o Partido Comunista Brasileiro deve indicar candidato ao Senado. O nome é o do secretário político do PCB em Minas, Túlio Lopes, que conversa conosco agora. Túlio, obrigado pela presença aqui no Mundo Político. Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço ao espaço democrático do mundo político. Túlio, eu queria começar pensando um pouco na conjuntura política do país, que é um cenário de crise e de desgaste político. O PCB vai se aliar novamente ao PSOL. O que o partido vai propor de novo agora em 2018? Como é que irá se colocar nas disputas eleitorais que estão aí previstas para outubro? O PCB, juntamente com o Partido Socialismo e Liberdade e com os movimentos sociais, populares, culturais, construiu essa aliança política e social que vai apresentar uma série de candidaturas, de norte a sul do país, e também uma candidatura à presidência, buscando construir uma alternativa popular para o nosso país, para a classe trabalhadora, para a juventude. E essa alternativa ela é fruto da luta dos movimentos sociais, populares, culturais, movimento sindical, luta da juventude organizada. E essa alternativa ela parte da plataforma de luta dos movimentos sociais populares. E as principais conjunto das reivindicações. As principais bandeiras, então, porque na verdade é um movimento, não é um partido apenas. As principais bandeiras, se é que a gente pode citar assim algumas delas, que vocês pretendem encampar aí nessa disputa. O PCB apresentou um programa, uma contribuição ao debate programático que está em curso no campo da esquerda socialista, e são aquelas questões que são problemas fundamentais do povo brasileiro. Por exemplo, a pauta da reforma urbana, a pauta da reforma agrária, a pauta da auditoria da dívida externa, da dívida pública no nosso país, uma alteração significativa na política econômica. É necessário, na nossa opinião também, garantir um processo de reversão das reformas que foram implementadas, principalmente durante o governo Temer. Então nós defendemos que a gente cesse o processo da reforma da Previdência, que a gente reveja o processo de privatização das empresas estatais, que retome o debate sobre o investimento nas áreas sociais, somente saúde e educação. Infelizmente nós vimos a aprovação da PEC 55, nós vimos a reforma sindical e trabalhista, e o PCB, juntamente com os partidos ligados ao mundo do trabalho, tem esse compromisso com a classe trabalhadora e com a juventude e seus interesses. Por isso que nós nos reivindicamos no campo da esquerda e achamos que a saída necessária para o Brasil, para enfrentar essa crise, é uma saída pela esquerda. E aqui no caso aqui no cenário de Minas Gerais, quais que são as estratégias que o partido vai usar para se colocar como uma alternativa competitiva nas disputas aí nas quais ele pretende se lançar? O PCB está organizado hoje nas principais cidades polos de Minas Gerais. E contaremos com o apoio dos movimentos sociais populares, com o apoio do Partido Socialismo e Liberdade, para construir um programa alternativo para o governo de Minas e também para ocupar espaços na Assembleia Legislativa e garantir uma representação ligada aos interesses do povo trabalhador mineiro no Senado Federal. E das principais alternativas que nós estamos buscando para garantir essa campanha, movimento, são os debates, caravanas, estamos percorrendo as principais cidades do interior de Minas para divulgar nossas propostas e construir, junto com as candidaturas de deputados estaduais, federais, com as candidaturas da Frente Esquerda Minas Socialista, uma alternativa política para o povo trabalhador mineiro, tendo em vista que nós somos a maioria. A classe trabalhadora, os movimentos sociais, populares e a juventude representam a maioria do povo trabalhador mineiro. Infelizmente, nós não estamos representados à altura, seja no parlamento, a nível estadual, a nível federal, seja também no atual governo de Minas. Vocês projetam um número de deputados eleitos, deputados estaduais ou federais? Tem uma projeção, uma meta?
Nossa meta é a eleição, né, de deputadas e deputados da Frente de Esquerda, Minas Socialista. Estamos agora terminando o processo, né, de construção das pré-candidaturas e devemos apresentar uma chapa completa, tanto para o Legislativo, a nível estadual, como também para a Câmara dos Deputados, tendo em vista também uma composição majoritária, né? E a partir disso, acho que nós temos uma possibilidade objetiva de eleger deputados e deputadas da Frente Esquerda Minas Socialista e disputar os cargos majoritários. Otúlio, o partido aqui em Minas é oposição ao governo Pimentel, não é isso? Qual que é a avaliação que vocês fazem, então, do governo de Fernando Pimentel diante desse cenário que a gente sabe de situação financeira e fiscal, uma situação de crise, né? Um quadro que afeta também outros estados, mas enfim, qual que é a avaliação que você e que o partido, que o PCB fazem dessa gestão do Pimentel? Nós somos o campo da oposição de esquerda, né? Nós não convergimos em nenhum aspecto com a oposição que tem na Assembleia Legislativa e com aqueles setores da própria direita mineira que se encontram no governo do estado de Minas Gerais. O Pimentel, ele firmou, né, alguns compromissos durante a campanha, por exemplo, com os trabalhadores da educação básica, com os docentes das universidades estaduais mineiras e com os movimentos sociais. O que nós vimos ao longo da gestão Pimentel, né, e é importante lembrar que o Pimentel está junto com o MDB e outras agremiações de direita, né, nós vimos um total descompromisso com a luta dos trabalhadores, seja na questão da CEMIG, né, no leilão das 2 usinas da CEMIG, na questão do Nióbio de Araxá e do processo de privatização da Codemig, seja também no descompromisso com os servidores públicos estaduais. Ele não implementou a lei do piso, né, que foi o acordo firmado com a categoria dos trabalhadores da educação básica, e não cumpriu os acordos das 2 greves que foram feitas em 2016 da Unimontes e da UENG. Só para você ter uma ideia, na Unimontes, né, a reitoria, juntamente com a CEPAG, que é o órgão do governo do estado, cortou o ponto dos professores grevistas. E no caso da UENG não cumpriu nenhum daqueles acordos firmados com a categoria. Isso é um desrespeito com as universidades estaduais mineiras, que são fundamental para o desenvolvimento e integração regional em Minas Gerais. Na sucessão estadual, o PCB não tem candidato ao governo. Temos, provavelmente, teremos candidatos, né, da Frente Esquerda. Tem 3 nomes como pré-candidaturas, né, já apresentados da Frente Esquerda, e nós vamos apoiar e vamos construir a campanha da Frente Esquerda Minas Socialista, que seja a companheira Sara, ou a companheira Dirlene, ou o companheiro Pedro Ottoni, que são os atuais postulantes aí na pré-candidatura do Partido Socialismo e Liberdade. E não é uma aliança só entre os 2 partidos, é uma aliança que envolve também movimentos sociais, populares, culturais, e que, a partir dessa aliança, nesse debate programático, dessa aliança política e social, nós conseguiremos aí construir essa alternativa de esquerda, uma alternativa popular para o governo do estado de Minas Gerais. Esses nomes que você falou, no caso, são do PSOL, mas o PCB pode entrar aí compondo com o candidato a vice, por exemplo? Nessas eleições, nós optamos, né, por garantir um espaço na vice que seja ocupado por alguém do próprio PSOL ou dos movimentos sociais e populares. Um esforço coletivo para construir uma sólida aliança capaz de apresentar uma alternativa concreta para o povo trabalhador mineiro, tendo em vista principalmente as possibilidades, né, ampliar as possibilidades aí da gente construir essa mudança no estado de Minas Gerais, que é uma mudança necessária. Otúlio, e na disputa ao Senado, então, você está colocado como pré-candidato do PCB, né, na disputa. A chapa ela deve lançar 2 nomes, então, um do PCB e outro do PSOL. Quais estratégias para se colocar como uma alternativa competitiva dentro dessa disputa? Bom, nós sabemos que a campanha eleitoral ela tem um forte conteúdo comercial, né? A gente sabe a influência do poder econômico nas campanhas eleitorais, sabemos dessa dificuldade. Mas nós apostamos na luta organizada dos movimentos sociais, no apoio dos movimentos, na representação efetiva por parte, né, da Frente de Esquerda através das candidaturas, né? Eu assumi a tarefa do partido, né, de representar o partido nessa candidatura e espero também, né, contribuir com a
própria frente de esquerda Minas Socialista. Tem as redes sociais que abrem um espaço limitado. Queremos garantir, né, a participação nos debates, seja nas universidades, nas escolas, no sindicato, nas ocupações, e também, né, buscar o apoio daqueles que pensam nessa alternativa, né, que querem contribuir com essa alternativa popular que nós estamos construindo aqui em Minas Gerais e também no Brasil. Só para você ter uma ideia, os movimentos sociais, né, por exemplo, o movimento de luta por moradia, tem na candidatura do Guilherme Boulos uma referência importante. Esses movimentos vão estar na campanha. Assim como o movimento indígena, seja lá em Roraima, com a camarada Thelma, seja também aqui em todo o Brasil, né, com a camarada Sônia Guajajaras, estarão engajados nessa campanha. E esperamos, né, ocupar os espaços democráticos que a mídia, né, apresentar aí para essas candidaturas, né? Por isso que esse espaço aqui é muito importante, né? Que é uma TV que garante o espaço para todos os partidos, todas as candidaturas. Túlio, vamos voltar um pouquinho para falar da conjuntura do Brasil. É um momento de grave crise política, econômica, institucional também, podemos dizer. Como é que o PCB avalia esse cenário? E na sua opinião, há risco de ruptura democrática? Por exemplo, considerando aí essa mensagem via Twitter do comandante do Exército, foi interpretado como uma pressão ao STF às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, sinaliza aí algum risco de ruptura mais importante no cenário nacional, que já é de crise? É importante destacar esse episódio, né, que não está desconectado de outras questões, que nós repudiamos, né, essa intervenção política, né, que está sendo pensada entre os setores das Forças Armadas e alguns setores da direita brasileira. Frente a essas ameaças, assim como a intervenção militar no Rio de Janeiro, nós defendemos a construção de uma frente única contra a intervenção militar e contra essas ameaças às liberdades democráticas duramente conquistadas pelo povo trabalhador brasileiro, principalmente nos anos 80, né, que consagrou com a Constituição de 88. Nós defendemos uma unidade contra esses ataques às liberdades democráticas, que se expressa tanto na execução da companheira Marielle vive, como também na criminalização dos movimentos sociais populares. E nós achamos que essa defesa é importante. Porém, é importante também uma luta pelo poder popular, pela construção de uma democracia substantiva, de espaços, né, de participação popular efetivos, que não seja apenas no calendário eleitoral, né? Nossos sonhos não cabem nas urnas. Nós queremos ir além dessa democracia representativa liberal burguesa. Para isso, estamos construindo essas nossas candidaturas, um projeto alternativo aos projetos que foram apresentados até então. Por exemplo, também um projeto que foi gestado no governo, né, do Partido dos Trabalhadores, que é um projeto que vincula a ideia, né, da conciliação de classes, de tentar conciliar interesse da classe trabalhadora com o interesse da burguesia. Para nós, esses interesses são inconciliáveis. Nós defendemos um processo de radicalização, né, na construção daquilo que interessa à classe trabalhadora, principalmente, né, a representação efetiva dos seus interesses, seja no parlamento, seja no poder executivo. Infelizmente, essa proposta de intervenção militar, ela teve apoio, né, de setores da direita brasileira, tem agrupamentos que ameaçam a ordem constitucional, né, repudiamos o ataque contra a caravana do Lula, a execução da Marielle e também a assassinato de diversas lideranças quilombolas, lideranças trabalhadores e trabalhadoras rurais que vem ocorrendo no campo do Brasil. Frente à crise econômica, política e social, os conflitos sociais tendem a se acirrar. E nós temos um lado, que é o lado da classe trabalhadora. E defendemos também, né, a gente repudia também as ações por parte da Polícia Militar de Minas Gerais no sentido de criminalizar os movimentos sociais. Aquele e aquela que luta pela moradia, que luta pela terra, que luta em defesa do direito à educação, do direito à saúde, não são criminosos. Criminosos são aqueles que estão com gravata, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Judiciário, defendendo os interesses do poder econômico, interesses daqueles que se beneficiam, né, com as mazelas da sociedade brasileira.
Ô, Túlio, nós temos visto aí nas últimas semanas, no noticiário político, a cobertura política como um todo, análises de cenário dando conta de que o eleitorado em outubro possa buscar candidatos de perfil mais de centro e, portanto, menos de extremos, menos radicais, sejam à direita, sejam à esquerda. Primeiro que eu queria saber se você concorda com essa análise e se ela procede, isso não dificulta um pouco os planos do PCB? As pesquisas são estimuladas, né? Tem dois tipos de pesquisas eleitorais, tem as estimuladas e as espontâneas. É interessante que eu nunca vi nenhum noticiário político, né, divulgar o resultado das pesquisas espontâneas, porque se divulgar teria uma surpresa imensa do eleitorado, né? Nós encontramos, principalmente na base social e junto aos movimentos sociais, muita aceitação das propostas da frente de esquerda, né? Seja do Partido Comunista, seja do PSOL, seja dos movimentos sociais. Eu acho que há 6 milhões, né? São 6 milhões de famílias brasileiras que têm dificuldade de acesso à moradia. Acho que eles acham que é necessário, né? E compreendem a necessidade de ter uma reforma urbana, né? E de ter o direito à moradia efetivado. Nesse sentido, estamos buscando traduzir politicamente, né, através das nossas candidaturas, essa alternativa, né, através da luta política, apresentar, né, esse conjunto de reivindicações de lutas socioeconômicas que nós temos no nosso país. Ô, Túlio, também me chamou a atenção, no dia 5 de abril, que o juiz Sérgio Moro expediu a ordem de prisão do ex-presidente Lula, o PCB publicou nas redes sociais um manifesto repudiando essa prisão. Chamou a atenção principalmente o trecho em que se fala que não é hora de, dentro do que você inclusive está falando, que não é hora de conciliação e nem de vacilação, e que o partido não vai titubear em fortalecer a resistência. Como é que está sendo essa resistência na prática? Ela vem acontecendo? Qual que é a sua percepção sobre isso? Frente ao ataque, né, do Poder Judiciário, a prisão do Lula, o partido não vacilou. Nós apresentamos nossa solidariedade de classe, fomos lá no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, apresentar a nossa solidariedade. Porém, nós não concordamos com a ideia, né, essa perspectiva que hoje está no programa do PT e que se materializa, que tem um exemplo muito claro aqui em Minas Gerais, da conciliação com setores ditos golpistas. Por exemplo, setores do PT identificam no PMDB como o setor que foi o responsável, foi o articulador do golpe. Então não faz sentido uma aliança com esses setores, que nós chamamos de conciliação no campo da política e principalmente a conciliação de classes. As classes sociais do Brasil têm interesses antagônicos. Os interesses dos movimentos sociais de luta por moradia, luta pela terra, não são os mesmos interesses daqueles que defendem a especulação imobiliária ou o latifúndio no nosso país. Mas há espaço para unificação, de alguma forma, algum tipo de unificação da esquerda, tomando como base essa bandeira de defesa, não da condenação ou da inocência do ex-presidente Lula, mas da questão democrática? Existe campo para unificação da esquerda nesse sentido? A esquerda ela vem caminhando junto, né, na luta contra as reformas do governo Temer, na luta contra a intervenção militar, na luta, né, na manifestação de repúdio ao assassinato, execução da Marielle. Toda a esquerda estava lá solidária e a esquerda ela tem a defesa, né, das liberdades democráticas como uma das questões importantes. Nesse aspecto da luta, há uma unidade da esquerda, unidade de ação. Agora, na luta política, há uma diferença tendo em vista as perspectivas diferenciadas de cada campo, né? Nosso campo, no campo do socialista, dos comunistas, dos movimentos sociais, tem um compromisso efetivo com a classe trabalhadora e nós não vamos compor com aqueles que defendem uma política de conciliação. Vamos compor justamente com aqueles que querem, né, defender os interesses da classe trabalhadora, do povo trabalhador, da juventude, dos movimentos sociais, populares e culturais, que é a ideia da nossa candidatura, né? Que a proposta da nossa candidatura é defender essa plataforma vinculada aos movimentos sociais, né, que a gente chama de campanha-movimento. Queremos construir, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, mandatos coletivos vinculados à luta dos movimentos sociais. Nesse sentido, a Frente Esquerda se apresenta como alternativa a nível nacional, a nível estadual e também nas principais cidades-polos. Por exemplo, em Ipatinga, poderá ocorrer eleições extemporâneas. O PCB estará junto com o PSOL, com os movimentos sociais, construindo uma alternativa em Ipatinga.
assim como vamos buscar eleger deputadas e deputados comprometidos com a luta dos movimentos, seja do movimento feminista, do movimento LGBT, do movimento de luta pela saúde, pela educação. E nós temos, né, felizmente, acho que isso nos anima bastante para a campanha, nós temos candidaturas com esses perfis em todo o estado de Minas Gerais e iremos apresentar essa chapa que vai ser a novidade no cenário político eleitoral em Minas Gerais, que vamos contribuir bastante para a campanha a nível nacional do camarada Guilherme Boulos e da Sônia Guajajara. Ok, Túlio, eu agradeço mais uma vez então a sua presença aqui conosco no Mundo Político. Muito obrigado pela entrevista. Tá, muito obrigado, Heitor, muito obrigado a toda a equipe da TV Assembleia por conceder esse espaço na luta política, né? Todos os espaços são bem-vindos para aqueles que defendem a classe trabalhadora, seja a luta pela liberdade democrática, seja a luta pelo poder popular, pelo socialismo. Portanto, nós conversamos com Túlio Lopes, secretário político do PCB de Minas Gerais e pré-candidato do Partido Comunista Brasileiro ao Senado Federal por Minas, tratando então das propostas do partido nessas disputas de outubro e falando também um pouco sobre a conjuntura nacional e também sobre um pouco da análise sobre o governo de Minas. É uma proposta do mundo político de trazer todas as vozes que participam desse processo eleitoral para que você faça a sua melhor escolha quando chegar no momento de decidir o seu voto. O Mundo Político fica por aqui, obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.